Vamos falar da Ponte Preta. Antônio Lupe vem direto do palco do jogo Jogaço, reencontro da torcida com o time da Macaca. Antônio Lupe direto do estádio Majestoso. Oi, Lupe, diz aí! Beleza, Batista, mais uma vez um grande abraço para você, para todos que acompanham os donos da bola. Depois de mais de 580 dias, a Ponte Preta voltou a treinar com a presença da imprensa e também com alguns torcedores que vieram, na verdade, conselheiros e sócios torcedores que acompanharam a última atividade que aconteceu aqui no estádio Moisés Lucarelli hoje de manhã. Inclusive, o tema reencontro com a torcida foi discutido na entrevista coletiva do técnico Gilson Kleina, que falou sobre a importância de que forma usar a torcida a favor da Ponte Preta para que a Macaca conquiste os 3 pontos amanhã contra o Náutico. A torcida da Ponte Preta, ela sempre se fez presente, né? Por mais um momento difícil que todos nós passamos, né? Estamos passando ainda que não terminou essa pandemia. No momento assim mais crucial, acho que o momento mais delicado do campeonato, do nosso trabalho, a gente foi abraçado de alguma maneira pela torcida. É claro que muito mais representado por uma organizada, mas a gente sabe que todos os pontepretanos, aqueles que também que vêm no estádio, mas que torcem de uma maneira diferente, naquele momento todo mundo mobilizou. Então a gente nunca se sentiu isolado, né? Então acho que aquela forma, acho que foi uma retribuição assim, foi uma coisa tão natural que a gente tentou só agradecer, né, o apoio que essa torcida faz, que eles fizeram. Bom, e o técnico Gilson Kleina, ele vai fazer algumas mudanças na equipe para enfrentar o Náutico. São 3 em relação ao time que enfrentou o Avaí. Até porque o Gilson está preocupado também com as bolas paradas do adversário. O Náutico é um time que explora muito essa jogada, principalmente com o Jean Carlos, que é o maestro do Timbó. Inclusive, também na coletiva, o Gilson citou os pontos fortes do adversário de amanhã aqui no Majestoso. O Carlos é um jogador que tem uma bola parada, é uma das melhores da Série B. Tem um chute de média distância muito forte. Haja vista que no nosso confronto lá nós tomamos um gol de bola parada, né? Até nós trabalhamos essa situação, mas aí isso é mérito muito também do batedor, a gente poder estar controlado. Vai ser um jogo interessante. O respeito e a admiração que eu tenho pelo Hélio, né? Um jogador, um treinador também que reviu suas convicções de futebol. Hoje traz um futebol igual da Ponte, né? Um futebol mais moderno, mais para frente. Mas espero que a Ponte possa neutralizar esses pontos fortes do Náutico, mas colocando os nossos também, que são bastantes pontos fortes. Bom, Batista, e hoje de manhã, aqui no Moisés Lucarelli, além dos sócios, né, e também de alguns conselheiros, nós da imprensa pudemos acompanhar o trabalho do técnico Gilson Kleina. Eu até fiz as contas aqui com os companheiros, faz 583 dias que a gente não acompanhava, né, um treinamento da Macaca. A última vez que a Ponte jogou com torcida foi no dia 12 de março de 2020, no duelo contra o Afogados da Engazeira, vitória por 3-0. O último treino que a gente acompanhou foi no dia 11. Então, depois de 583 dias, a gente novamente acompanhou uma atividade comandada hoje pelo técnico Gilson Kleina, que não fez nenhum mistério em relação ao time titular. A Ponte já está confirmada, como eu disse, com 3 mudanças em relação ao jogo passado contra o Avaí. A primeira no gol, Ivan Quaresma está confirmado, treinou normalmente hoje. Na zaga, Rayan, que cumpriu suspensão por conta do 3º cartão amarelo, entra no lugar do Ednei. E no ataque, Rodrigão também será o titular na vaga do João Veras. Aproveitando a escalação, a arte na tela, a Macaca enfrenta o Náutico com Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, o Kevin será mantido, mesmo com o Albuquerque treinando normalmente. Na zaga, Fábio Sanches e o Rayan. E na lateral esquerda, o Rafael Santos. No meio-campo, os 3 volantes, André Luiz, Marco Júnior e também o Leonaldi. No ataque, Richard, Rodrigão e também o Moisés. Sem mistério, sem nenhum problema, Gilson Kleina já confirmou o time em atividade que aconteceu hoje cedo aqui no Majestoso. E só 2 detalhes. O primeiro fica por conta do carinho que tanto o Ivan quanto o Moisés tiveram com alguns torcedores, principalmente com as crianças.
Depois da atividade, eles foram até ali ao portão, tiraram fotos, autógrafos. Os dois jogadores aí mais tietados pelos torcedores que vieram aqui, os sócios e também os conselheiros. E a informação que tenho é que mais de 1.700 ingressos já foram vendidos e retirados pelos sócios torcedores. A expectativa amanhã aqui de pelo menos 2.000 pessoas nesse reencontro entre a Ponte Preta e o seu torcedor. Batista. Ô Lupe, esse treino aí foi aquele engana que eu gosto e tal, ou teve um treino para valer mesmo, com bola rolando, um mini coletivo? E com relação ao público, né, sócios, torcedores e também conselheiros, aproximadamente quantos torcedores compareceram hoje de manhã aí no Majestoso? Olha, Batista, é difícil a gente trazer um número aqui. Não foram muitos, né? Eles ficaram ali posicionados em um setor aqui da arquibancada. Aproximadamente aí 200, 150 conselheiros / sócios torcedores acompanharam a atividade aqui do técnico Gilson Kleina, que não foi o engana que eu gosto, não. Teve treinamento de bola parada. Treinamento focado na bola parada, principalmente defensiva. Então o Gilson ele fez um trabalho, definiu o time titular, definiu o time reserva, outros atletas fizeram uma atividade separada do grupo e 3 jogadores não subiram para o gramado. Na verdade 4, o Cleilton, que vai ter que passar por cirurgia, o Lucas Cândido, o Fecim e o Thiago Lopes não participaram da atividade que aconteceu aqui no Majestoso. Valeu, Lupe, muito obrigado. Informações aí da Ponte Preta ao vivo, direto do estádio Moisés Lucarelli. Parabéns à Ponte Preta, em tanto tempo que o torcedor não comparecia, abriu aí mais essa possibilidade. Não foram muitos, né? Também os critérios utilizados, o mesmo protocolo para aquilo que será realizado amanhã. Tinha que comparecer lá com a vacinação completa, ou então exame de PCR ou antígeno, enfim, todos os detalhes, a Ponte seguindo o protocolo da CBF. Mas parabéns à Ponte por essa iniciativa e parabéns ao Gilson Kleina, que ao invés de ficar enrolando, encebando, fazendo um engano que eu gosto, fez um treino para valer. É isso que a imprensa quer e, claro, isso que os torcedores também queriam, aqueles que lá compareceram, disse aí o Lupe, cerca de aproximadamente 150 torcedores. Júlio Nascimento, informações do aniversário, como é que o Náutico vem? O Náutico que liderou essa competição em 14 rodadas e depois despencou. Pois é, inclusive na época comandado pelo próprio Hélio dos Anjos, né, Batista? O Náutico não conta com 2 jogadores importantes, o Raudinei, que é o volante titular, e também o Vinícius, que é o atacante do time, um dos destaques desse time do Náutico. São 2 jogadores que estão suspensos. Eu destacaria 3 jogadores, Batistão. O Matheus Jesus, que jogou na Ponte Preta, inclusive, né? Matheus Jesus, inclusive jogando com o Gilson Kleina. O Jean Carlos, que é o meia, é o protagonista técnico desse time, né? O artilheiro, é o líder em assistências também na Série B. E eu destacaria o Caio Dantas, que é o centroavante, foi artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, jogando pelo Sampaio Corrêa. Foi contratado para substituir o Chiesa, que acabou se machucando. E o Caio Dantas é um jogador de muita habilidade na jogada aérea. Então são 3 jogadores que eu destacaria aí como peças fundamentais nesse time do Náutico. Quem deu oportunidade ao Matheus Jesus foi o Felipe Moreira. Era técnico da Ponte e, curiosamente, foi justamente o Matheus Jesus que acabou tirando o Felipe Moreira da Ponte. Porque era a Copa do Brasil, Cuiabá, pênalti, era um jogo só, terminou empatado, cobrança de pênalti. Quem que errou o pênalti? Matheus Jesus, recém-promovido para o time de profissionais, ele que saiu da base. Viu o Matheus Jesus jogando pela Ponte Copa São Paulo. Quando viu o Matheus Jesus, eu fiquei impressionado. A qualidade técnica, né? Jogador que jogava de cabeça erguida, com uma visão ampla. E aí, não sei o que aconteceu, né? O Matheus Jesus aí ao longo da carreira, ele, pelo menos a mim, frustrou a expectativa. Eu achei que ele ia muito mais longe na carreira, teve oportunidade, times grandes, jogou no Corinthians, mas não luziu. Bom, vamos aqui com a análise. Começa com você, Tigrão. Jogo amanhã, 4 da tarde, presença da torcida. E a Ponte que vem com 6 vitórias em 8 jogos, 2 empates. 86% de aproveitamento em casa. Esse aproveitamento deveria ser maior, né? Deveria ser 7 vitórias e 1 empate no derby.
Verdade. Porque o empate contra a equipe do Vila Nova, a gente tem que discutir bastante esse assunto aí. Reconhecido pela CBF. Pela própria CBF que se desculpou. Não adianta, né? Não adianta, pô. Você comete uma barbaridade contra um seu semelhante, depois você pede desculpa. Não é tão fácil assim reparar um erro. E esse erro, entre outros, dos quais a Ponte foi vítima, eles serão minimizados se der tudo certo para a Ponte. E o que é dar tudo certo? Se ela chegar a 44 pontos. Agora, se acontecer uma tragédia, vamos ter que discutir isso daí, né? Como é que faz agora? Quem é que paga o preju? Quem é que reembolsa a diferença de cota? Aliás, na Série C, nem cota tem. E os patrocinadores, enfim, prejuízo técnico, financeiro, moral, de exposição de marca e tudo mais. Quanto custa isso? Por causa de uma irresponsabilidade dessa. Mas isso a gente discute mais lá na frente e tomara que nem seja necessário discutir. Quanto ao jogo, duríssimo, o Júlio destacou aí 3 jogadores de Série A, né? Eu acho que o Giancarlo é um jogador especialíssimo, né? Um jogador muito acima do nível médio da Série B. O Caio Dantas, não precisa dizer mais nada, ele é fazedor de gols de tudo quanto é jeito, né? E o Matheus Jesus, que estava desprestigiado lá no Juventude, ganhou moral, ganhou corpo. Dizem que às vezes não leva muito a sério a questão do atleta profissional. Eu não vou nessa, eu acho que é um baita de um jogador e que a Ponte tem que ter uma atenção toda especial sobre ele. E o Gilson acerta, trazendo o Ryan, trazendo o Rodrigão, vamos ver quanto que aguenta o Rodrigão, que ainda está debilitado, e fazendo 3 volantes. E aí fica patenteado o seguinte, né? Vai jogar o Leonaldo, vai jogar o André Luiz, vai jogar o Marquinho, que ele gosta de dizer, o Marco Júnior. E o que acontece? Quem que fica sem moral nessa história? O Camilo, pô. Porque se o Feci não pode jogar, o titular tem que ser o Camilo, mas o Camilo ganha condição de jogo e não rende, então o Gilson acerta, congestiona um pouco mais o meio e libera um desses volantes de vez em quando para chegar junto aos atacantes. Jogo duro. Para mim, a Ponte tem que ganhar de qualquer maneira, mas o resultado que eu apostaria, empate, pelo equilíbrio do jogo. Vamos lá, CH, o Gilson Kleina escala aí os melhores e vai para um jogo importantíssimo, porque o Náutico está se recuperando na competição. Claro que é um adversário complicado e difícil, mas a Ponte não pode ficar impressionada com isso, tem que ganhar a partida, porque são jogos em casa que vão manter a Ponte na Série B. Tudo que você falou é verdade, mas não tem nenhuma novidade nisso. Sabe por quê? O time estava com a corda no pescoço já faz muito tempo. E quando lá atrás ele pediu o apoio, o Gilson, os jogadores, a torcida estendeu a mão. Então, se é difícil para a Ponte, vou repetir o que eu disse a semana toda. Vai ser muito difícil para o Náutico também. Sabe por quê? Em termos técnicos e teóricos, é óbvio que lá no Náutico tem vários jogadores que merecem, toda a atenção. Time competente, time de jogador diferente. Dantas, principalmente esse Giancarlo aí, o batedor de falta. Bola parada, é bom não fazer falta na frente da área ali. Vai dar problema, porque ele é certeiro, habilidoso, preciso. A Ponte faz o jogo com simplicidade, não é? 3 no meio, muito marcador, Leonaldo solto, Moisés na frente, Ryan na zaga, tá certo. Acho que tá certo manter o Kevin, porque tá jogando bem, apesar de eu gostar mais do Albuquerque. Mas mais uma vez o Gilson Kleina está sendo coerente. O Rodrigão tem que jogar, mesmo porque o Veras teve todas as oportunidades e não deu conta. É jogo difícil para os dois. O que vai fazer a diferença, Batista e telespectadores, é a execução do plano de jogo para ganhar do Náutico. Tudo foi preparado, pode ter certeza disso. Teve tempo para recuperar, para treinar, para armar jogadas diferentes, bola parada. Então, pela força do grupo, a torcida do lado, por isso, por um pequeno detalhe, eu acho que a Ponte ganha a partida contra o Náutico. Transmissão de Leandro Boles pela Rádio Bandeirantes. Começa um pouco mais cedo, a partir de 3 da tarde, com Edu Pinheiro, 4 da tarde, a bola rola, transmissão, a melhor transmissão do rádio brasileiro pela Bandeirantes. Vamos encerrar a nossa enquete aqui, perguntamos qual o resultado desse jogo, vamos ver o que deu aqui, olha lá. Ponte,
54,5. 42,4. O Náutico pontuou muito nessa enquete, hein? Empate 3%. Mas deu ponte, 54,5, que é o meu palpite também. A Ponte vence a equipe do Náutico para cá de 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. O Náutico sai na frente, faz 1-0 e a Ponte vira para 2-1 e ganha o jogo. E nós falamos dos que voltam, né? Também dando relevo aqui, até por respeito àquilo que ele já representa na história do clube. A volta do Ivan, apesar da imensa qualidade do Igor Vinhas, mas é muito importante a volta do Ivan. Pela questão técnica e principalmente pela liderança que ele exerce junto ao elenco como um todo. Um líder positivo.